Vamos fazer a leitura na palavra do Senhor, no livro de Salmos, Salmo 51, 1 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz que os teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto, me fazes conhecer a sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor. Por favor, podeis se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, nós estamos diante de uma palavra, louvado seja o nome do Senhor, uma palavra de arrependimento, um salmo de arrependimento de Davi. Louvado seja o nome do Senhor, um salmo de confissão do seu pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? E é importante o arrependimento para a minha e para a tua vida. É importante o perdão para a minha e para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, hoje nós vamos meditar acerca desse Salmo 51, o Salmo de Davi. Louvado seja o nome do Senhor, e falar acerca do perdão e do arrependimento para a glória de Deus. E eu tenho certeza que Deus vai falar conosco por meio desta palavra. Nós sabemos que Davi, ele escreve este salmo como confissão do seu pecado com Betseba. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Davi, ele pecou de uma maneira bárbara, de uma maneira muito maldosa. Louvado seja o nome do Senhor. E ele começou a sentir o peso daquele pecado. Ele começou a sentir o peso da sua transgressão. Louvado seja o nome do Senhor. E ele teve que fazer uma confissão diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus diz que aquele que peca e confessa alcança de Deus a misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, meus irmãos, hoje é dia de nós sairmos daqui com a posse da misericórdia de Deus. É dia de confessarmos o nosso pecado, a nossa falha, a nossa fraqueza, pedirmos perdão a Deus e sairmos daqui justificado para o nosso lar, para a nossa casa. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos, meus irmãos, que Davi, ele cometeu um pecado muito mau. Louvado seja o nome do Senhor, perante a congregação, perante louvado seja o nome do Senhor, a nação de Israel, perante o seu soldado Uria e perante a esposa do soldado Uria, Betseba. Louvado seja o nome do Senhor. Um certo dia, Davi ouviu aquela mulher, aleluia, que estava se banhando, e ele pela janela, ele observou aquela mulher se banhando, e ele teve o desejo de ter aquela mulher para si. Mas aquela mulher, ela era casada com um dos seus oficiais, com um dos seus soldados. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Davi, um homem mau, naquele momento a maldade entrou no seu coração. Naquele momento o desejo do pecado entrou no seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. E Davi manda buscar aquela mulher para ter para si. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor, vai dizer que aquela mulher, ela fica grávida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus.
E Davi, no desespero, aquela mulher manda avisar que está grávida. E como seu esposo estava à frente de batalha, estava guerreando para defender Israel, enquanto Davi pecava com a sua esposa. E Davi, ele tenta achar um jeito de esconder o seu pecado. Louvado seja o nome do Senhor. E aí Davi, ele resolve dar férias para o soldado Urias. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele rejeita porque ele não acha justo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tira férias enquanto os soldados estão guerreando, estão na linha de frente. Louvado seja o nome do Senhor. E deixa eu te dizer uma coisa: na vida ou na morte, Deus honra o homem justo. Deus tanto honra na vida como honra após a morte. Louvado seja o nome do Senhor. E Urias era um homem fiel ao seu exército, fiel ao seu reino, e ele não achava justo, louvado seja o nome do Senhor, voltar para casa, tirar férias, enquanto os soldados morriam guerreando, defendendo o seu país. Louvado seja o nome do Senhor. E aí o plano A já falhou. Porque Urias era um homem justo, louvado seja Deus. Mas Davi, ele não desiste de primeira. Na tentativa de esconder o seu pecado, ele faz um banquete para o seu soldado Urias. Ele pensa: vou fazer um banquete para ele, ele vai se embriagar, aleluia, e ele vai dormir com a sua esposa, e ele vai pensar que o filho é dele, tentando esconder o seu pecado, tentando esconder a sua maldade. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus havia de fazer justiça por este homem justo. E a palavra de Deus vai dizer que Urias, ele faz um banquete, ele chama os Urias vem, faz um banquete, ele embriaga Urias, o seu soldado, com toda falsidade, talvez dando tapinha nas costas. Louvado seja o nome do Senhor, talvez elogiando, estando ao lado dele, mas no seu coração, aleluia, havia uma maldade. No seu coração havia o desejo de esconder o seu pecado. E Davi falhou com a justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Urias era tão justo que ele não achou justo dormir com a sua esposa enquanto os outros soldados estavam guerreando. E ele resolve dormir ali mesmo no palácio. Louvado seja o nome do Senhor. E o plano B falha mais uma vez, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque Deus queria trazer à tona o pecado de Davi. Enquanto Davi lutava para esconder, louvado seja o nome do Senhor. Davi achava que era sábio, achava que era poderoso, que ia poder esconder o seu pecado, mas diante de Deus nada está oculto, diante de Deus nada passa desapercebido. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus vai dizer que Urias, ele resolve não ir ter com sua esposa. E Davi, no desespero, ainda tentando consertar o mal que havia feito, louvado, ele escreve uma carta para um dos seus soldados chamado Joabe. Louvado seja o nome do Senhor. E ele pede, aleluia, para que Urias seja colocado na linha de frente, para que ele morra, para que o seu pecado não seja descoberto. Meus irmãos, Davi estava usando de estratégias humanas, Davi estava usando de estratégias maldosas, Davi estava deixando de lado a justiça, na tentativa de esconder o seu pecado. Mas a palavra de Deus vai dizer que Davi escreve uma carta e manda para Joabe. Aleluia. E Urias era um homem tão justo, tão sincero, que Davi teve a confiança de mandar por ele mesmo a carta que tramava a sua morte. Louvado seja o nome do Senhor, porque Davi sabia que ele não havia de violar aquela carta. E lá vai Urias, traído, andou. Lá vai Urias levando a carta da estratégia
da sua morte. E Davi fica no seu palácio esperando a notícia, orando, rei. E a palavra de Deus vai dizer que Joabe, ele coloca Urias para lutar na linha de frente. E ele manda uma carta de volta para o rei: ó rei, nós perdemos alguns soldados, tivemos algumas baixas, mas se ele ficar irado, aleluia, diga a ele: assim é esta, avisa a ele que Urias também morreu na batalha. Talvez esteja alguém planejando a minha, planejando a tua morte, eu sei. Se for permissão de Deus, Deus permite. Se não for, Ele dá livramento, orando, eu sei. Mas não, Deus não deu esse livramento para Urias. E Urias faleceu. Mas não ficou de graça, não. Davi certamente pensou: o plano C deu certo. Como não havia exame de DNA naquele tempo, ninguém ia saber de quem era aquele menino, de quem era aquela criança. Ele estava tentando esconder a sua maldade, o seu pecado, rei. Mas nada ficou oculto diante de Deus, rei, gravando. E um dia Deus manda o profeta Natan, aleluia, falar com Davi. E ele faz para ele uma parábola, a parábola da ovelha única, de um homem que tinha uma única ovelha. Louvado seja o nome do Senhor. De um homem pobre que tinha uma única ovelha, de um homem rico que tinha muitas e muitas ovelhas. Mas ao receber um visitante, resolveu dar um banquete. Matou a ovelha daquele homem pobre que tinha uma única ovelha. E Davi, naquele momento, ele mesmo dá a sua sentença do que havia de ser feito com ele. E o profeta Natan vai dizer: este homem é tu, ó rei, aleia, sei, labandoreia su. Davi não havia entendido a parábola. E aí Davi entendeu, aleluia, que o seu pecado estava diante de Deus. Davi entendeu, aleluia, que aquele pecado havia desagradado a Deus. Meu irmão, e quem dera, louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Aleluia. Davi agora precisava de perdão. Davi agora precisava de graça, precisava de misericórdia. Porque quando ele pecou contra um homem justo, quando ele pecou contra Urias, ele não estava pecando contra Urias, ele estava pecando contra Deus. Davi se arrepende. Davi passa por um processo, louvado seja o nome do Senhor. Davi passa por um processo de perseguição. Davi, aleluia, ele começa a sofrer o peso do pecado, porque a sua consciência esmagava. Davi começou a ser perseguido pelo seu filho, seu próprio filho Absalão. A sua humilhação foi tamanha, como eu já preguei em outra oportunidade, enquanto ele fugia, alguém ia amaldiçoando e jogando pedra na sua cabeça. Mas Davi, ele se arrependeu. Davi, ele se voltou para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus me chama, Deus te chama nesta noite para ter um arrependimento verdadeiro, aleluia, para confessar diante de Deus o seu pecado. Sabe por quê? Porque ainda dá tempo corrigir a minha e a tua maldade, ainda dá tempo corrigir o teu pecado. Sabe por quê? Porque quanto mais nós tentamos esconder, mais pior vai ficando. Quanto mais nós tentamos esconder, pior fica. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa: todos nós somos pecadores. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Mas nós temos um advogado fiel, que é Jesus, que morreu pela minha e pela tua vida. E quando nós se arrependemos, quando nós confessamos diante de Deus, Ele libera perdão para mim e para a tua vida. Meus irmãos, existe o homem, quando é um homem de Deus, aleluia,
aleluia, quando ele pecou, a sua consciência o acusa. O Espírito Santo, aleluia, faz ele entender que ele está em pecado, faz ele entender que está errado. E deixa eu te dizer uma coisa, Deus não te trouxe aqui para te acusar, não, mas Deus te trouxe aqui nesta noite para que você tenha consciência de onde você errou, que você tenha consciência de onde você falhou, e que você possa se arrepender nesta noite, possa liberar perdão, para que o perdão seu seja liberado, né? Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que da maneira que nós julgar, nós seremos julgados, né? Eu sei. Da maneira que você julgar, você vai ser julgado. Com a mesma medida que você medir, você vai ser medido. Está escrito na palavra de Deus, não é o pastor que está inventando, não, né? E se nós precisamos de misericórdia, sejamos misericordiosos. Se nós precisamos de perdão, vamos liberar perdão. Louvado seja o nome do Senhor. E se você perdeu esta consciência, se você não entende mais quando você peca, se você está vivendo em paz com o pecado, clama pelo Espírito Santo nesta noite, porque quando nós perdemos a consciência, quando nós estamos em paz com o pecado, quando estamos tentando cobrir o nosso pecado, a nossa consciência está morta e nós estamos em um local de risco diante de Deus. Hoje é dia de conserto, hoje é dia de arrependimento, hoje é dia de reconhecimento. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos confessar diante de Deus, precisamos confessar diante de Deus, como fez Davi, para alcançar dele a misericórdia, porque como foi dito, aquele que peca e confessa alcança misericórdia. Mas se eu e você não confessarmos o nosso pecado, se eu e você ficar tentando esconder o nosso pecado, deixa eu te dizer uma coisa, a situação pode piorar. Louvado seja o nome do Senhor, porque foi assim na vida de Davi. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero te perguntar nesta noite, se magoamos o próximo, é a Deus que nós magoamos. Muitas e muitas vezes nós pecamos contra o nosso irmão, muitas e muitas vezes nós pecamos contra o nosso próximo e achamos que está tudo bem. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a palavra de Deus diz: amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que aquele que mexe com o ungido de Deus, com o escolhido de Deus, está mexendo na menina dos olhos de Deus. A Bíblia traz o entendimento acerca do bom samaritano, daquele homem, aleluia, que foi saqueado, que apanhou, que estava ferido à beira do caminho. Louvado seja o nome do Senhor. O meu papel e o teu papel é do bom samaritano. O meu e o teu papel é de cuidar daquele que está caído e não empurrar para o buraco. Louvado seja o nome do Senhor. O meu papel e o teu papel é cuidar daquele que está caído e não ignorar a situação daquele que está caído. O meu papel e o teu papel é olhar para dentro de nós mesmos, saber que não somos perfeitos, saber que iremos precisar da misericórdia de Deus e que da maneira que perdoar nós seremos perdoados, da maneira que julgar nós seremos julgados. Louvado seja o seu nome. Nós precisamos aprender a liberar perdão. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E deixa eu te dizer uma coisa que Deus me toca para falar contigo nesta noite, por meio da revelação desta palavra. Começa a liberar perdão no meio da família. Começa a liberar perdão no meio da família, dentro da sua casa. Começa a liberar perdão no meio dos teus. Sabe por quê? Porque esse é o teu próximo. Esse, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que precisa do teu cuidado, que precisa do teu carinho, da tua proteção. Cuidado de irmão, carinho de irmão, louvado seja o nome do Senhor. Carinho de servos e de servas do Senhor. Um amor, aleluia,
aleluia. Não faz ao próximo aquilo que você não gostaria que fosse feito com você mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. E você pode me perguntar, mas pastor, crente erra? Sim, irmão, nós erramos. Aleluia, nós erramos. Eu me coloco no pacote. Sou falho também, sou pecador também, mas nós precisamos confessar diante de Deus. Nós precisamos reconhecer aonde erramos, porque a palavra de Deus diz: lembra-te aonde caíste, louvado seja o nome do Senhor. Porque quando nós lembramos aonde nós caímos, nós conseguimos se levantar e ficar de pé. Quando nós ignoramos o local da nossa queda, nós estamos em um local perigoso. Louvado seja o nome do Senhor. E nós começamos a se tornar vulnerável. Louvado seja o nome do Senhor. Não deveríamos errar, mas às vezes erramos com os nossos filhos. Não deveríamos errar, mas às vezes erramos com o nosso cônjuge. Não deveríamos errar, mas erramos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, com os nossos pais, com a nossa mãe. Às vezes erramos com os nossos irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus é o Deus que tem perdão para a tua vida. Deus é o Deus que tem misericórdia para a tua vida nesta noite. E Ele não te trouxe aqui para te acusar, mas Ele te trouxe aqui para te dar mais uma chance, mais uma oportunidade, aleluia, de corrigir o teu erro. Uma família não é perfeita, um relacionamento perfeito até hoje eu não encontrei. Louvado seja o nome do Senhor. Entre amigos tem que haver perdão, entre o cônjuge tem que haver perdão, pai e filho tem que haver perdão, porque é o perdão que faz a diferença na minha e na tua vida. É o perdão que nos dá a capacidade de olharmos um para o outro, abraçarmos uns aos outros e dizer: eu te amo. É o saber que não somos perfeitos, é o saber que iremos precisar da graça e da misericórdia de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque na Bíblia está escrito: Deus se arrependeu de fazer o homem, porque o homem é mau desde a sua juventude. Deus sabe que você é mau, Deus sabe da minha maldade também. Meus irmãos, quando eu vejo aquelas pessoas que julgam demais, aquelas pessoas que se santificam demais, eu começo a olhar e começo a dizer: Deus, tenha misericórdia, abre os olhos. Porque muitas e muitas vezes nós estamos com a trave nos olhos, estamos querendo tirar o algueiro do olho do vizinho. Nós não podemos ser hipócritas, não podemos viver de aparência, não como lobo disfarçado de ovelha. Louvado seja o nome do Senhor. Deus gosta de um coração puro, Deus gosta de um coração reto e sincero diante da sua presença. E é por isso que Deus achou Davi um homem segundo o seu coração, porque Davi tinha um coração sincero e reto. Meus irmãos, nessa parte da mensagem eu me lembro da mulher que foi apanhada em adultério e foi levada até Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela mulher foi apanhada em adultério. E o que chama a atenção é que quem levou aquela mulher para ser apedrejada eram pecadores. Eram pecadores com traves em seus olhos, aleluia, querendo julgar, apontando, xingando e desejando a morte, aleluia, daquela mulher que teria sido pegada em adultério. Porque a lei dizia: a mulher adúltera tem que ser apedrejada. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a graça diz: a mulher adúltera tem que se arrepender e não pecar mais. O traficante tem que se arrepender e não pecar mais. Louvado seja o nome do Senhor. Nós que mentimos, aleluia, o que pensamos mal, nós que agimos de maneira má, nós precisamos se arrepender, se converter e não pecar mais. É isso que Deus quer de nós: reconhecer as nossas falhas, reconhecer as nossas fraquezas, não fazer as pazes com o pecado. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele nos chama para uma vida de arrependimento, uma vida de mudança, uma vida de conserto, e as coisas em nossas vidas têm que ser mudadas. Aquele que tem costume de mentir não pode mentir na presença de Deus. Aquele que levanta falso testemunho não pode levantar falso testemunho na presença do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
Louvado seja o nome do Senhor. E deixa eu te dizer uma coisa: o momento de se arrepender é este. O momento de se consertar é agora. O dia de se consertar é hoje. E sabe por quê? Algumas pessoas, elas se arrependem como Davi, conserta a sua vida e tem uma caminhada com Deus. Mas se arrepender é não voltar ao erro, é não praticar o mesmo erro de novo. Louvado seja o nome do Senhor. É ter uma mudança de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Há pessoas que têm a oportunidade de se arrepender na hora da morte. E há pessoas que se arrependem após a morte, e aí é tarde demais. Quem lembra da parábola do homem rico, do rico e de Lázaro? Louvado seja o nome do Senhor. Aquele homem, ele conhecia a palavra. Aquele homem, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, era um homem próspero, podia ajudar o seu próximo, negou a caridade. Louvado seja o nome do Senhor. Seus olhos foram abertos, mas foram abertos tarde demais, porque ele já estava condenado. Deixa eu te dizer uma coisa: você ainda está em vida. Por isso o dia de se arrepender é hoje, o dia do conserto é hoje, o dia da mudança é hoje. Não vamos se arrepender tarde demais, não. Louvado seja o nome do Senhor. E Davi, ele diz assim, ele pede para Deus um novo coração. Sabe por quê? Porque ele pede para Deus um novo coração. Davi, ele não tenta justificar o seu pecado. Davi, ele não vai dizer, mas também ela estava tomando banho. Por que eu fui naquela janela? Davi, ele não se vitimiza. Davi, ele não se justifica. Mas ele diz, Deus, me dá um coração novo. Esse coração mau tem que ser trocado. Deixa eu te dizer uma coisa: o meu e o teu coração tem que ser trocado. As minhas e as tuas atitudes têm que ser trocadas. Nós temos que ser renovados. Tem que haver uma mudança de vida, para que as pessoas possam olhar para mim, para você dizer, é um homem justo, é uma mulher justa, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. E isso nós provamos com nossas atitudes, no nosso trato, no nosso dia a dia. Louvado seja o nome do Senhor. E todos os dias uma nova oportunidade, todos os dias a esperança de fazer o certo, todos os dias uma oportunidade, aleluia, de tirar a trave do nosso olho. Louvado seja o nome do Senhor. E Davi, ele reconhece que o mal estava nele. Davi reconhece, aleluia, que o seu coração era mau, e ele pede, aleluia, o espírito reto. Louvado seja o nome do Senhor. É o que nós precisamos: um coração sincero, um coração reto, aleluia, um coração verdadeiro, contrito, um coração que talvez erre, mas que vai se arrepender, um coração que talvez erre, mas que vai tentar consertar o seu erro, Davi sabia, Davi podia oferecer 1000 bois, Davi podia oferecer 1000 carneiros, aleluia, para aplacar, aleluia, o seu pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele sabia que o que trazia a sua comunhão com Deus, o que trazia paz para a sua vida, era o arrependimento. O arrependimento é o que pode te devolver a paz. O arrependimento é o que pode devolver o teu sono. O perdão é o que pode te devolver a paz. É o perdão que pode devolver o teu sono de volta. Porque Davi, aleluia, ele encharcava seu leito com lágrimas à noite. Louvado seja o nome do Senhor por causa do seu pecado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós temos o caso de José. José, ele foi tentado pela mulher de Potifar. Mas José sabia que entre ele e a mulher de Potifar existia um Deus. Aleluia. O inimigo pode trazer a oportunidade pode bater na tua porta. Você pode pensar, ninguém está vendo, ninguém me viu, ninguém vai saber. Mas Deus vê. Deus sempre vai estar lá, na profundeza, louvado seja o nome do Senhor, dos oceanos, debaixo da terra, em cima da terra. Tudo está
nua e patente diante de Deus. Não adianta vivermos de aparência, fingir que está tudo bem. É preciso confessar o nosso pecado. É preciso se colocar como os falhos diante de Deus. No caso da mulher adúltera, Jesus disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Sabe por que Jesus disse isso? Porque Jesus, ele conhecia o pecado de cada um que estava ali. Meus irmãos, mas muitas e muitas vezes nós queremos acusar, nós queremos apontar. Muitas e muitas vezes nós enxergamos o erro de todo mundo, e o nosso nós achamos que nem temos. Nós fingimos que o nosso erro nem existe. Louvado seja o nome do Senhor. E voltando a falar de José, José, ele teve a oportunidade de pecar. José, ele teve a oportunidade de se contaminar com a mulher de Potifar, mas ele preferiu ser preso pelo homem e obedecer a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele sabia, aleluia, que era Deus quem podia defender a sua causa. Ele sabia que Deus era o justo juiz. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa nos colocar, aleluia, o desejo de obediência. Que Deus possa nos ajudar a superar, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, as aflições, superar as calúnias. Que Deus possa nos ajudar a liberar perdão. Que Deus possa nos ajudar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a reconhecer o nosso pecado. E que Deus possa nos ajudar, aleluia, a se consertar e confessar diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, hoje é dia de liberar perdão. Portanto, hoje é dia de liberar perdão. Repito, hoje é dia de liberar perdão. Hoje é dia de pedir perdão. Hoje é dia de confissão. Louvado seja o nome do Senhor, de conserto de uma nova aliança diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa: o teu pecado não influencia no amor que Deus sente por você. Davi pecou, Davi fez coisas absurdas, mas o amor de Deus não o abandonou. Deixa eu te dizer uma coisa: o meu e o teu pecado é certo que nos afasta de Deus, porque nós pecamos uma vez, nós tentamos esconder da presença de Deus, como fez Adão no jardim do Éden. Ele ouve a voz de Deus, ele tenta se esconder da presença de Deus, porque ele sabia que havia pecado, sabia que havia desobedecido. O pecado nos afasta de Deus, mas não afasta Deus de nós. Deus está sempre de braços abertos, esperando a minha e a tua volta. A Bíblia diz que o homem mau, ele não vem para a luz, para que o seu mal não seja manifesto. Mas o homem, aleluia, que quer ter comunhão com Deus, ele vem para a luz, ele confessa o seu pecado, ele se arrepende, ele se levanta, ele continua a caminhada. Louvado seja o nome do Senhor. E o seu pecado não afasta de Deus, mas aproxima ainda mais ele de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus te ama assim como tu és. Mas Jesus quer que haja perdão, Jesus quer que haja arrependimento, Jesus quer que haja confissão. Meus irmãos, nós temos as 7 cartas do Apocalipse. 5, louvado seja o nome do Senhor, fala de perdão. Reia, cheia, show de conserto, fala de aliança. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos nos consertar. Estamos na igreja, sim, estamos buscando a perfeição. Só alcançaremos após a morte a estatura de varão perfeito. Portanto, aqui cabe a mim e a você se arrepender, cabe a mim e a você confessar o pecado para sermos perdoados por Deus. Se Deus colocássemos a minha vida e a tua vida num telão aqui nesta noite, se Deus colocasse um telão nesta noite para passar o pecado de cada um de nós, talvez todos saíssemos daqui horrorizados hoje, nesta noite.
Talvez se Deus passar, aleluia, o pecado de todo ser humano na face da terra, as pessoas vão ficar, aleluia, horrorizadas, dizer: eu não imaginei que ele fosse capaz de fazer isso. Não é isso que acontece quando nós descobrimos o pecado de alguém? Nós dizemos: eu não imaginei que ele fosse capaz de fazer isso. Mas a Bíblia diz: maldito é o homem que confia no homem, louvado seja o nome do Senhor, e faz do seu braço a sua força. Nós podemos até confiar no homem, mas o nosso braço de confiança, o nosso braço de força é Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Portanto, ame a Deus, ame o próximo como a si mesmo. Quando você for fazer alguma coisa pelo próximo, por mais pecador que ele seja, ele é a imagem e a semelhança de Cristo. Não tira proveito não. Ame a justiça, ama Jesus, ame a justiça. Sabe por quê? Porque Deus, ele está lá na reunião, Deus, ele está lá no teu trabalho, Deus, ele está lá na tua casa, Deus, ele está no meu e no teu dia a dia. E nós precisamos amar a justiça para que sejamos justificados por Deus em vida ou após a morte. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus fez questão de honrar, aleluia, a vida deste homem Urias. Deus fez questão de castigar Davi pela morte de Urias, pelo seu pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de mim, que Deus tenha misericórdia de você, e que você saia nesta noite sabendo que da maneira que você julgar será julgado, e da maneira que você perdoar será perdoado. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.